amanheceu e o ar que eu respiro é seu sopro de vida, dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, cante. A sua faz tudo novo, faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova e me faz novo, tudo novo, tudo novo. Oh, faz tudo Olá, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, com muitas saudades, né? Saudades dos nossos cultos presenciais, saudade dos nossos abraços, saudade daquele cafezinho depois do culto, das nossas crianças, né, que estão crescendo e há quase um ano nós não a vemos, mas se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos novamente. Queridos, nós vamos iniciar o nosso culto e vamos nos preparar para isso, lembrando de algo muito importante. Nós não vamos só assistir o culto, nós vamos participar do culto. É por isso que nós nos reunimos todos os domingos, às 18 horas, juntos para cultuar o nosso Deus. Você vai compartilhar das leituras bíblicas, você vai compartilhar das orações, você vai compartilhar do louvor e juntos nós vamos ouvir a mensagem que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Dito isto, eu queria dar início ao nosso culto fazendo a leitura de um texto bíblico
que está lá na primeira carta de João, eu vou ler alguns versículos do capítulo 3 e do capítulo 4 dessa primeira carta de João, que diz assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nosso irmão. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Queridos, nós conhecemos a Deus e Deus já nos ensinou o que é amar. Nós aprendemos na palavra de Deus que amar é servir, é estar junto, é cuidar do seu irmão. E é isso que a Igreja da Vila faz. É isso que nós queremos fazer na Igreja da Vila. É cuidar um dos outros. Se vocês me permitem, eu queria contar um episódio que aconteceu na minha vida recentemente. A minha filha e o meu genro, eles contraíram Covid, a Camila e o Felipe. E a Camila, ela está no 7º mês de gravidez. E isso para nós foi muito difícil, foi muito complicado. O meu genro pegou primeiro, o Felipe pegou primeiro, e aí eles fizeram o teste e ele deu positivo e ela deu negativo. E eu não sei se nós fizemos certo, mas nós, para afastá-la dele lá e não se contaminar, nós trouxemos ela aqui para casa. Eu sou muito jovem, mas falam que eu estou no grupo de risco. Tudo bem, mas por isso que eu não sei se nós fizemos o certo, mas trouxemos ela para cá e deixamos ele lá isolado. Depois de 5 dias que ela estava aqui com a gente, ela começou a sentir alguns sintomas também. Aí levamos para o hospital, ela fez o teste e deu positivo. E aí devolvemos ela para o Felipe, é claro, deu defeito, nós devolvemos, né? Mas só para encurtar e encerrar essa história, eles estão bem já estão recuperados. Já há 10 dias que ela foi embora lá para casa deles e nós também não estamos sentindo nada. Mas eu só contei esse episódio para dizer que choveu mensagens aqui para a gente. Como é gostoso ver os irmãos preocupados com a gente, sabe? Oferecendo ajuda, orando pela gente. Então eram mensagens assim o dia inteiro, sabe? A preocupação do nosso pastor. Então tudo isso, como é gostoso você poder dividir o seu sofrimento com os irmãos da igreja. Foi muito bom. É isso. Esse é o mandamento do Senhor. Dar a vida por amor ao seu irmão. É estar junto com ele. É carregá-lo no momento difícil. É orar com ele, é chorar com ele, é se alegrar com ele. E é isso que Deus tem nos ensinado. Vamos orar? Santo Deus Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós louvamos e adoramos o seu nome por tudo aquilo que o Senhor é, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque o Senhor não desiste de nós. Pai, é muito bom sentir este amor, Pai. É muito bom estar na sua presença sempre. Senhor, nós queremos cultuar o teu nome agora. E nós queremos, Pai, cultuá-lo em espírito e em verdade. Nós queremos muito, Pai, muito, que o nosso culto chegue a Ti como um aroma suave. Nós queremos agradá-lo, Pai, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดCedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar
começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Oi, Vila Gui! Tudo bem com vocês? O meu nome é Tia Lau e eu sou filha da Tia Fer e do Pastor Lê. Que alegria conhecer vocês! Esse mês a gente tá falando da Igreja da Vila, a nossa igreja. Prontos para mais uma história? Ah, eu já ia me esquecendo! Eu preparei uma música muito legal para vocês ouvirem antes. Vamos lá? Bang, 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 bang. Hoje eu ganhei uma caixa de chocolates. Ai que delícia, olha só a quantidade. Inspirado com tanta euforia, eu resolvi distribuir essa alegria. Eu comecei a corrente do bem, do bem, do bem, bem, bem. Eu comecei a corrente do bem, do bem, bem, bem. Manu agradeceu e ficou muito contente. Disse, eu quero girar essa corrente. Viu a mamãe cansada na cozinha, vou alegrá-la, vou lhe fazer companhia. Ela girou a corrente do bem, do bem, do bem, bem, bem. Ela girou a corrente do bem, do bem, bem, bem. Dentro da mamãe foi surgindo uma alegria. Que coisa boa, essa corrente contagia. E o seu vizinho passar dificuldade, vou ajudá-lo a espalhar felicidade. Ela girou a corrente do bem, do bem, do bem, bem, bem. Ela girou a corrente do bem, do bem, bem, bem. Está sorrindo, tudo parece ficar mais colorido. Se essa canção também te alegrou, a corrente você também chegou. É sua vez de girar a corrente do bem, do bem, bem, bem. É sua vez, é sua vez. Vamos girar a corrente do bem, do bem, bem, bem. Era uma vez, numa terra tão, tão distante,
uma cidade chamada Tessalônica. E dentro dessa cidade havia uma igreja que sabia viver o amor. Quando as pessoas dessa igreja decidiram viver com Jesus, elas foram afastadas e isoladas do resto das pessoas. Mas, por estarem isoladas, elas sabiam que tinham que cuidar umas das outras. E os tessalonicenses se preocupavam de verdade com a vida de seus amigos. Sabe, Vila Gui, essa igreja era nova, mas ela se destacava no meio das outras igrejas da região. Mesmo sendo uma igreja pequena e com pessoas que tinham acabado de conhecer Jesus, dentro do coração deles tinha uma coisa muito valiosa, uma característica muito grande. Sabe o que era? A compaixão. Crianças, vocês sabem o que significa compaixão? A tia Lau pode contar para vocês. Significa sentir a dor com o outro. Isso mesmo! Imagina só, um amiguinho seu cai e se machuca. Ele tá sentindo dor, certo? Como você já caiu e se machucou e também já sentiu essa dor, você ajuda ele. Então, quando você vê alguém sentindo dor, passando por algum problema, alguma coisa muito ruim, você vai direto ajudar? Você está agindo com compaixão. Sim, com compaixão. Vila Gui, vocês já viram a mamãe ou o papai cansados? Já viram alguém sofrendo ou não conseguindo fazer alguma coisa? Sabia que todas essas coisas, como dor, sofrimento, cansaço e várias outras, elas não eram para acontecer. Pois é, mas o pecado fez isso com a gente e essa é uma má notícia. Mas calma, não para por aí, né? Não desanima não. Deus, Ele não ia deixar a gente assim, sozinho, sofrendo, não é mesmo? Você concorda? É. Ele deixou um tesouro muito precioso no meu coração. Mas só no meu? Não. Em todos os corações que existem. E esse tesouro se chama o amor de Jesus. Esse amor nos ensina tudo o que a gente precisa para sermos pessoas que cuidam uns dos outros. E mais, sabe o que essa história me fez lembrar? Jesus um dia estava entrando numa cidade chamada Jericó, ele e seus discípulos. Dentro dessa cidade, passando bem no comecinho assim, Jesus estava entrando na cidade e viu um homem gritando muito, pedindo muito por ajuda. Mas não era um grito assim qualquer não, era um grito de assim desespero, um grito muito alto, muito forte, que você conseguia sentir a dor daquele homem nos gritos que ele dava. E ali também existia uma multidão, uma grande multidão, porque eles estavam esperando Jesus chegar em Jericó. Mas essa multidão, eles quando estavam ouvindo esse homem gritar, eles ficavam mandando ele ficar quieto. Mas sabe o que Jesus fez? Ele parou tudo e olhou para aquele cara. Ele foi até ele e olhou para a dor daquele homem. Esse homem se chamava Bartimeu e ele era cego. Por ele ser cego, isso trazia muita dor para ele e era por isso que ele gritava e pedia ajuda. Então Jesus, ele colocou suas mãos em cima dos olhos dele e logo Bartimeu voltou a enxergar. Ou seja, Jesus tirou a dor de Bartimeu e trouxe de novo muita alegria para o coração dele. Até porque poder enxergar as coisas, tudo ao nosso redor, é algo muito bom, não é mesmo? Agora, voltando lá para a igreja de Tessalônica, vocês lembram?
Foi Deus quem ensinou essa igreja como eles deveriam amar uns aos outros. E eles aprenderam direitinho. Quando eles ficavam sabendo que alguém estava com algum problema, eles corriam para ajudar. Se alguém tivesse fome, eles davam comida. Se alguém brigasse uns com os outros, com os amigos, eles ajudavam a resolver. Se alguém não tinha onde morar, eles também ajudavam. Que notícia boa! Deus nos ensina e nos ajuda a cuidar das pessoas que estão perto de nós. Saber disso aquece o meu coração. O seu também? Nossa igreja tem a missão de cuidar de todos que sofrem. Então o nosso amigo Jacarelves, lembra dele lá do comecinho da música? Veio trazer uma mensagem para vocês. Olá, crianças da Vila Gui, bem. Olá, tia Lau. Eu sou o Jacarelves. Que história desafiadora. Prontos para girar a corrente do bem. Bem. Qual atitude de compaixão você vai ter essa semana? Tchau, crianças! Oi, Vila Gui! Oi, Igreja da Vila, tudo bem? Olha só, nós preparamos um momento muito especial, porque a saudade está tão grande. Então, a gente marcou um horário bem legal para falar com vocês ao vivo. Que legal! A gente vai se ver! Isso mesmo! Domingo, no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Isso! A gente vai enviar um link para vocês para entrar numa sala. Nós vamos fazer uma live ao vivo. Vai ter contação de história ao vivo, vai ter música, vai ser muito gostoso e a gente vai poder se ver. Ah, que saudade que é de encontrar todo mundo, não é? Então, estejam lá. Olha só, não deixa ninguém esquecer, tá bom? Convida os amiguinhos, avisa o papai e a mamãe para eles entrarem na sala com vocês, tá bom? Um beijo! Olá, pessoal! Que bom estarmos aqui reunidos como igreja para cultuarmos ao nosso Deus. Gostaria de ler um texto bíblico com vocês para preparar o nosso coração para a mensagem, que diz assim: Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom.
Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria a cada dia me parecer contigo. Seria tão bom, tão bom. Olá, Igreja da Vila, meus amigos, meus irmãos queridos, essa família de Deus, a nossa família estendida, essa comunidade tão vibrante da qual nós fazemos parte. É muito bom estarmos aqui nesse momento de adoração, de reflexão, nesse momento único na nossa semana, onde a gente pode, mesmo cada um na sua casa, estarmos juntos para poder adorar ao nome de Jesus. Cada semana tem sido uma experiência nova e uma experiência melhor ainda, porque nós estamos não somente nos reunindo como igreja e recebendo de Deus a graça dele, nós estamos experimentando ouvir aquilo que ele tem para falar ao nosso coração e tem sido maravilhoso. Maravilhoso podermos estar aqui ouvindo a voz dele, ouvindo a palavra dele, estarmos nos grupos pequenos durante a semana, podendo conversar um pouquinho sobre tudo isso. Mas eu queria chamar a sua atenção, que esse momento seja um momento, como nós perguntamos nos grupos pequenos, que Jesus fale ao teu coração. Então, deixe toda a distração de lado e agora concentre o seu coração e os teus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente nesse dia. Faça isso. Nós estamos conversando um pouquinho sobre uma série de mensagens chamada A Vila. Se você está chegando agora, essa série, ela vem nos levar a uma reflexão muito importante por causa do tempo que nós estamos vivendo. Um contexto muito difícil, um contexto muito específico, que exige muito de nós. Essa série de mensagens tem levantado alguns conselhos de Paulo, do apóstolo, nas suas cartas a algumas igrejas que ele escreveu. E ele ali nesses conselhos tem nos ensinado sobre a essência de ser igreja, o que significa ser igreja, o que significa estar em igreja, o que o convívio da igreja faz nas nossas vidas e no nosso coração. Semana passada a gente viu um pouquinho sobre como o fruto do Espírito produzido no nosso coração transforma a nossa vida e nos direciona a uma decisão, a decisão de um novo estilo de vida, um estilo que muda os nossos hábitos, muda as nossas palavras, muda as nossas atitudes. E foi muito legal refletir isso durante a semana também nos pequenos grupos, sobre como esse fruto tem sido produzido nas nossas vidas. Especificamente hoje eu queria convidar você para irmos para um outro lugar. Saímos um pouco das igrejas da Galácia, onde nós estudamos um pouquinho na semana passada, e irmos para uma região da Grécia chamada
Tessalônica. Essa carta que Paulo escreveu àquela igreja é uma carta linda e maravilhosa, com um conteúdo extremamente profundo, apesar de pequeno, onde Paulo ali apresenta um conselho lindo ao nosso coração, e eu gostaria de convidar você a, nesse tempo difícil, nesse tempo complexo que exige tanto de nós, desviarmos um pouco o foco das ações do nosso coração egocêntrico para nós mesmos e para a nossa vida, e direcionar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos, para o amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo, como nós amamos a nós mesmos, obedecendo ao mandamento de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura aqui com a gente no texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Olha que precioso, meus queridos, o conselho de Paulo para aquela igreja. Esse é o comecinho daquela carta, ele abre a carta com uma oração, e essa oração é exatamente isso que nós vamos ler agora nesse momento. Acompanhe aí. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acácia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acácia. E não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Esse texto ele tem muito a nos dizer. Esse texto é lindo, essa oração de Paulo, ela fala profundamente ao nosso coração. E nesse momento, eu queria convidar você para quietar um pouco o seu coração. E com o contexto dessa leitura, você ouvir uma canção. Uma canção que é conhecida mundialmente, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu tenho quase certeza que você já ouviu essa música, que você conhece essa canção. Mas eu queria que você ouvisse essa canção de uma forma diferente. Pare, ouça a melodia, mas preste atenção na letra dessa música. O que essa música está cantando, o que ela está expressando, o que ela está pedindo. Essa canção é linda e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também. Better
is strong, it only cares for joyful giving. And if we try, we shall see. In this place we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. And then it feels in a way, love, not grudge growing. So make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived and will reveal a joyful face. And the world that once believed in will stand again in grace. Then why do we keep strangling life when this earth crucified the soul that was placing first heavenly? Save this world so precious, so blessed and so dear. Protect its beauty and splendor, don't let that disappear. Preserve our animals and plants and humankind as well, so that our future generations can have a story to tell. Protect us from evil and spread the word of good, of peace, love, justice, virtue and brotherhood. Cause we only have one earth and we can't waste our motherland. So let's move as one force. I think it's time to take a stand. We could fly so high and let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. Watch the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if we cared enough for the living. Take a little space to make a better place. Build the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if we care enough for living. Make a better place for you and for me. Build the world, make it a better place. Oh, you and for me and the entire human race. There are people dying if we care enough for the living. Make a better place for you and for me. For our children. 1989 foi um ano emblemático na nossa história. Eu não sei o que você estava vivendo nesse ano. Fazem exatos 32 anos.
Mas se você parar um pouquinho para pensar, você vai lembrar que em 1989 nós estávamos ouvindo o anúncio do fim da Guerra Fria no mundo. É um marco. O marco desse anúncio foi quando o concreto do muro que dividia a Alemanha em duas partes veio ao chão. O Muro de Berlim foi um dos grandes símbolos da Guerra Fria. O conflito político, ideológico, que dividiu o mundo em dois blocos, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela União Soviética. A Alemanha foi um dos grandes palcos dessa guerra, a Guerra Fria, uma vez que o país foi dividido em duas nações. No meio dividiu-se a Alemanha, dividiu-se famílias, dividiu toda aquela região. Foi um ano de muita crise, uma crise acentuada, mas que terminou em novembro, com uma ponta de esperança de um mundo melhor. Eu não sei se você lembra dessa época, se você acompanhava as notícias nessa época. Foi um ano difícil. Foi nesse ano que o mundo estava vivendo um colapso sociopolítico e econômico, que o grito de esperança começou a surgir nos rabiscos de um papel, quando Michael Jackson colocou o sonho de um mundo melhor, o mundo dos filhos dos nossos filhos, em uma linda canção, convocando todo mundo a cantar essa música que vocês acabaram de ouvir, conclamando o mundo para a cura do nosso planeta. A música Heal the World foi composta nesse ano, no ano de 1989, há 32 anos atrás. Mas ela só foi lançada em 1991. Este ano nós comemoramos 30 anos que o mundo cantou essa canção como um grito desesperado de esperança por um mundo melhor. Eu não sei se você sabia disso, mas o Michael queria uma música com uma mensagem simples, uma melodia muito simples, algo que o mundo inteiro pudesse cantar, independente da língua, da raça, da cultura. E ele conseguiu. Vem cá, ele conseguiu isso. A música inspirou o nascimento até mesmo de uma fundação, a fundação chamada Heal the World Foundation, uma organização sem fins lucrativos que abriu escritórios pelo mundo inteiro e doou milhões de dólares para as crianças desafortunadas, principalmente em Los Angeles e Iugoslávia. As inúmeras atividades dessa fundação foram no início dos anos 90 e incluíram doação de suprimento no inverno para as crianças de Sarajevo, preparar e enviar caixas de presente para as crianças empobrecidas lá da Bósnia, o transporte aéreo de doses de vacinas infantis que estava precisando tanto na República da Geórgia, parceria com algumas empresas para entregar milhares de dólares em brinquedos e comidas, e suplementos também para os hospitais infantis em Budapeste. Pagou até um transplante de um fígado para um menininho na Hungria. Foram tantos resultados que essa fundação colheu por causa do início dela com essa música. Admirado com o resultado dessa obra, Heal the World, Michael, numa entrevista, ele declarou o seguinte: Heal the World é uma das minhas favoritas entre todas as músicas que eu já gravei, porque ela é uma canção de conscientização pública. É algo que eu penso que vai viver no coração das pessoas por muito tempo. A letra dessa canção, você prestou atenção? A letra dessa canção tem algo lindo e ela nos inspira mesmo. É deixar para trás todo o sofrimento, ter fé, viver o amor em forma de ação, para que o mundo seja mais justo, mais humanitário e olhar para frente, sonhando com a realidade de um mundo curado por esse amor onde os filhos dos nossos filhos possam viver em paz. Essa música rompeu a barreira do tempo. Como o Michael tinha previsto, no ano passado, essa música viralizou de novo nos Estados Unidos por causa da pandemia do coronavírus, motivando as pessoas diante do cenário que nós estamos vivendo. Talvez Michael não sabia, mas a Bíblia nos fala de algo muito parecido com isso. Muito profundo, muito real, que sobreviveu não somente 30 anos, mas mais de 2000 anos, em uma das primeiras orações escritas para Paulo, para essa pequena igreja localizada naquela cidade chamada Tessalônica. Uma igreja muito jovem, mas que vivia vivendo uma realidade de muito sofrimento, porque era isso que eles passavam ali. Eles conseguiram resistir com fé, com amor e com esperança. É muito bonito pensar nisso, né? É muito bonito pensar em como
a fé, o amor e a esperança inspira as pessoas, nos inspira para vivermos, para sonharmos com um mundo melhor, com uma vida melhor, com um contexto melhor. Era exatamente isso que estava acontecendo ali naquela igreja. Exatamente isso que inspirou Paulo a escrever o que ele escreveu nessa carta. Essa carta que nós acabamos de ler o comecinho dela. Mas como que essa carta surgiu? Eu queria convidar você a olhar um pouquinho para isso. A carta de Paulo para essa igreja é a carta mais antiga das 13 cartas que Paulo tem como autoria no nosso Novo Testamento. Ela foi escrita mais ou menos 40 anos depois da ressurreição de Jesus. É muito pouco tempo. Jesus tinha ressuscitado e 40 anos depois essa carta estava já sendo escrita por uma igreja viva e vibrante pelo Evangelho. Essa carta ela surge por causa de uma preocupação de Paulo. Paulo tinha uma grande preocupação por aqueles irmãos. Se você quiser conhecer um pouquinho dessa história, de como aquela igreja de Tessalônica surgiu, é só você ler um pouquinho do que está escrito em Atos, capítulo 17. Ali conta um pouquinho dessa história. Paulo, mais ou menos assim, Paulo estava acompanhado de Silas e eles fizeram a segunda viagem missionária deles, passando por várias cidades, pregando o evangelho, e por onde eles passavam, eles chegavam na sinagoga, pegavam para os judeus, depois iam para as praças públicas, para os locais públicos, para as escolas, e anunciavam Jesus Cristo, o nosso Senhor, como o Rei do Universo. E as pessoas ouviam essa mensagem, as pessoas se motivavam por essa mensagem e elas se convertiam, e ali nas cidades onde Paulo passava, surgiam igrejas. Foi assim, na segunda viagem missionária de Paulo, Silas estava com ele e eles foram para Filipos. Lá em Filipos eles fizeram uma obra incrível. A gente lê a carta de Filipenses e vê como Paulo tinha um relacionamento com aquela igreja. Mas o problema é que ele levantou-se por causa dos judeus, por causa dos governantes daquela cidade, levantou-se uma perseguição muito grande contra Paulo naquela cidade. Paulo foi até preso, tem aquela passagem de Paulo e Silas na prisão, talvez você lembre, lá em Atos. Diante disso, Paulo é liberto da prisão e ele foge. Quando ele foge, ele vai caminhando mais ou menos uns 100, 130 quilômetros, e quando ele chega numa cidade chamada Tessalônica. Uma cidade muito famosa, uma cidade que tem um porto muito bonito, muito importante, muita gente movimentando ali, mas uma cidade grega, uma cidade que tinha uma cultura da Grécia, uma cultura helenista. E a cultura helenista vem carregada de muito conhecimento, muita filosofia, mas muita idolatria. Naquela cidade tinha templos de adoração a deuses gregos e também romanos, porque naquela cidade também se adorava ao imperador romano como de costume em quase todo o império. Como de costume nas viagens de Paulo, primeiro ele vai para a sinagoga e ali ele prega o evangelho. Muitos judeus se converteram, isso está lá em Atos. Mas depois ele pregou para as pessoas daquela cidade. E não é que o evangelho produziu algo inusitado ali naquele lugar, com um impacto profundo naquela sociedade? Paulo pregou e judeus se converteram, gregos se converteram, mulheres da alta sociedade se converteram. Imagina o impacto que isso trouxe para aquela cidade. Porque uma cidade idólatra, cheia de cultos pagãos, com um templo pagão, uma cidade que tinha sua cultura altamente filosófica. Imagina receber a notícia de que Jesus era o rei, Jesus era o grande líder, Jesus era o grande Senhor sobre tudo e sobre todos. Essa notícia chegou até os ouvidos do imperador. E quando César ouviu sobre isso, ele não ficou nada satisfeito, porque tinha alguém falando que existia outro rei que não era ele. É lógico que, impulsionado por alguns judeus não satisfeitos com o que Paulo estava fazendo, levantou-se ali naquele lugar uma imensa perseguição. A perseguição a Paulo, perseguição a Silas, eles foram obrigados a deixar aquela cidade rapidamente. Gente, foi muito rápido. O que Paulo ficava 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos em um local para plantar uma igreja numa cidade, ele ficou 1 mês em Tessalônica. 1 mês tentando mostrar para aquelas pessoas a realidade do evangelho.
Um mês não dava para Paulo preparar líderes que tinham consistência teológica, consistência, profundidade no conhecimento para conduzir aquele trabalho. Um mês é muito pouco para formar uma igreja, formar equipes, formar liderança, formar pessoas. Mas Paulo em um mês teve que fugir daquele lugar. Paulo deixa aquela igreja. E aquela igreja continua a ser perseguida pelos líderes locais, continua a sofrer muita perseguição. Eles eram excluídos dos seus vizinhos, eles eram excluídos dos locais sociais onde eles frequentavam, eles eram excluídos do seu trabalho. Eles tinham dificuldades de trabalho, eles tinham dificuldades de manter o seu sustento. Eles foram martirizados, muitos dos tessalônicos morreram. Porque eles diziam que Jesus era o rei dele, Jesus era o Senhor da vida dele e não César. Então a perseguição foi muito forte. Paulo saiu daquela cidade preocupado com eles. Será que em um mês, eles não vão esquecer o evangelho, eles não vão deixar esse evangelho de lado, eles não vão abandonar as verdades de Jesus porque a perseguição está sendo forte? E Paulo manda Timóteo. Paulo manda Timóteo para aquele lugar para verificar o que estava acontecendo ali. Timóteo fica ali mais ou menos 1 ano, trabalhando com aquela igreja, fortalecendo eles, ouvindo eles, e Timóteo volta para onde Paulo estava. Quando Timóteo volta para Paulo, ele traz notícias lindas daquela igreja. Aquela igreja estava crescendo, aquela igreja estava vibrante, aquela igreja tinha características que nunca se viram antes em outras igrejas. E Paulo, depois que recebe todas as notícias de Timóteo, lógico que tinha alguns problemas que Paulo tenta direcionar aquela igreja através da carta, mas Paulo fica muito satisfeito. E ele escreve essa primeira carta dele à igreja de Tessalônica, que é exatamente com uma oração ele abre essa carta, a oração que nós acabamos de ler. Mas o que me chama a atenção, e eu queria convidar você a lembrar de todo esse contexto que eu acabei de dizer e pensarmos um pouquinho, o que nos chama tanta atenção na igreja de Tessalônica, essa comunidade, por que ela era tão vibrante, ela era tão diferente, por que ela se distinguia das outras, por que essa igreja era assim? E Paulo, nessa oração, ele fala, pelo menos, de 3 características que tornava essa igreja totalmente diferente de tudo que ele já tinha visto. Uma igreja extremamente jovem, como nós, a igreja da Vila é muito jovem. Nós não temos 50 anos de organização, 100 anos de organização, como algumas igrejas aqui do nosso presbitério, por exemplo, têm. Mas o que nos torna diferente? O que faz de nós uma igreja pulsante? O que faz de nós uma igreja vibrante? Era isso que Paulo estava falando. Qual era o tripé que sustentava aquela comunidade, aquela igreja de Jesus e que fazia ela ser uma igreja assim? E aí a gente recorre a essa oração e observa isso em alguns versículos. Olha só o que Paulo fala, não sei se você conseguiu prestar atenção nessa parte. Paulo fala assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês. Paulo estava continuamente orando por aquela igreja, mencionando vocês em nossas orações. E olha o que ele falava para Deus: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que vocês têm demonstrado. Paulo lembrava nas suas orações todo dia, agradecidos a Deus, dando graças a Deus. O que aquela igreja demonstrava era visível. Todos podiam ver que aquelas pessoas, aquela comunidade vivia assim, transmitia isso. Eles deixavam fluir do seu interior essas características tão fortes. Que características são essas? O que vocês têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um trecho de uma oração muito simples, mas que transmite algo muito profundo, que Paulo estava constantemente dizendo para Deus. A gratidão de Paulo é porque ele saiu daquela cidade com 1 mês que a igreja estava junta. Mas isso não significou que aquele povo abandonou o evangelho, muito pelo contrário.
Mesmo depois da saída de Paulo, eles continuaram a exercitar e demonstrar visivelmente a fé que eles tinham, o amor que eles tinham e a esperança que eles tinham. Essas características, elas nos ensinam muito, meus queridos, muito. Elas nos ensinam, se você parar para pensar, o que significa ser cristão de verdade. Consequentemente, significa nos ensina o que significa ser igreja. Se você é um cristão, esse é o tripé na qual a sua vida está apoiada, porque foi assim que Jesus nos ensinou a viver. Aquela igreja entendeu esse evangelho, eles entenderam a cruz, eles entenderam a ressurreição de Jesus. E eles se dispuseram a viver uma vida totalmente diferente, baseada na fé, no amor e na esperança. Eu queria convidar você a olhar um pouquinho nessas 3 características para a gente pensar o que isso nos ensina como cristãos hoje, no nosso contexto e no nosso mundo. Primeira coisa que Paulo fala é que aquela igreja demonstrava o trabalho que resulta da fé. O trabalho que resulta da fé. Por que Paulo fala isso? Aí a gente pensa, essa fé, a gente tem fé em algo que já aconteceu. A gente tem fé baseado em alguma coisa que já aconteceu. A gente tem fé nas promessas que Deus já fez, nas promessas que Deus iria cumprir, naquilo que Deus prometeu e queria realizar. A fé, ela coloca o nosso coração em contato com o passado, vivendo o presente e olhando para o futuro. Essa é a primeira característica que Paulo fala daquela igreja. Vocês demonstram o que a fé de vocês tem produzido. E é exatamente essa tradução que seria melhor para esse texto. A palavra trabalho aqui, ela no grego é a palavra ergon. E ergon no grego, ela não significa o trabalho que a gente faz de acordar toda segunda, terça, quarta, quinta e sair para trabalhar. A palavra ergon no grego, ela tem um sentido de obras ou feitos. Ou melhor até dizendo, de efeitos. Ou seja, quando você vive alguma coisa, aquilo produz efeitos, aquilo produz obras, feitos, aquilo produz alguma coisa na sua vida. O que Paulo está agradecendo a Deus aqui por aquela igreja é o efeito da fé, as obras que a fé deles produziam, os feitos que a fé deles estavam produzindo por onde eles passavam. Eu gosto do N.T. Wright, um teólogo que eu tenho usado constantemente aqui com vocês, e ele fala, ele traduz esse pedacinho do texto como as conquistas da sua fé. Eu achei bonito essa tradução, as conquistas da sua fé, porque a fé deles resultou em algo tão forte, tão impactante, que conquistaram, mudaram realidades, mudaram a vidas de muitas pessoas, produziram muitas coisas. Continuando a ler essa oração, você vai se deparar com alguns versículos. Por exemplo, quando Paulo fala assim: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Que fé é essa que produz esses efeitos tão grandes? É uma fé que produz uma convicção muito profunda na nossa mente. Essa é a fé de que Paulo está falando dos Tessalonicenses. Produz uma convicção muito profunda na nossa mente. Que convicção é essa? A convicção que nós temos do mundo, a convicção que nós temos da nossa história, a convicção que nós temos da nossa vida, as respostas que nós damos àquelas perguntas mais primordiais do porquê estamos aqui, por que vivemos, por que continuamos. Essas respostas são as convicções que nós temos, as lentes que nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Essa fé, ela entra no nosso coração e ela começa a proporcionar mudanças na forma como nós enxergamos todas as coisas. Nós ressignificamos a nossa vida, ressignificamos as nossas palavras, ressignificamos a nossa história. Lembra que nós falamos um pouquinho na semana passada sobre isso, do nosso estilo de vida, que o nosso estilo de vida, ele vem da nossa cosmovisão. Pois é exatamente isso que a fé produz em nós, porque a fé ela faz isso, ela muda a nossa cosmovisão, e ela mudando a nossa cosmovisão, ela ressignifica todas as coisas. Foi isso que aconteceu com os Tessalonicenses.
Aquele povo era um povo que acreditava em vários deuses, adoravam o imperador. Aquele povo vivia nos templos pagãos, porque eles acreditavam que os deuses gregos, eles tinham relacionamentos entre eles, e os deuses ficavam irados com os humanos. E eles tinham que oferecer ofertas nos templos pagãos para aplacar a ira dos deuses gregos. Essa era a cosmovisão de mundo deles. Eles acreditavam que tudo que eles faziam podia aumentar a ira dos deuses ou aplacar a ira dos deuses. E a vida deles, então, tinha que girar em torno desses sacrifícios, dessas ofertas, para que a ira dos deuses não recaísse sobre eles. Quando acontecia alguma coisa boa, quando acontecia alguma coisa ruim, eles ficavam desesperados, porque eles poderiam ser alvos dessa ira. Pensa viver a vida desse jeito. Pensa viver todos os nossos dias pensando nessa cosmovisão desse jeito. Quando Paulo chega com o evangelho que fala que Jesus traz para nós um fardo leve, simples, uma mensagem de amor, de fé e de esperança tão grande, que muda a nossa cosmovisão, mudou o jeito deles olharem o mundo. Mudou os hábitos deles em família, porque agora eles não precisam temer os deuses. Aliás, eles descobriram que não existe deuses, existe um Deus só. Aquilo causou um impacto tão grande, uma convicção tão grande neles, que eles viveram a sua vida, viveram a sua história, baseado nessa convicção de um Deus de amor que enviou seu Filho para morrer numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está conosco pela presença do Espírito Santo, nos moldando, nos preparando para viver a eternidade com Ele. Essa é a convicção dele. Essa fé que produziu essa convicção tão forte, tão grande no coração deles, é capaz de mudar todo o estilo de vida deles. Essa fé também produziu uma conversão sincera do coração. Uma conversão sincera das suas atitudes. A gente fica pensando, né? O que significa conversão? Esse texto fala um pouquinho disso, eu não sei se você prestou atenção. Tem um versículo que fala assim, na oração de Paulo, eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Preste atenção nessa frase. Como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Sabe o que Paulo está falando aqui? Como aqueles homens e mulheres se converteram. A palavra voltar-se aqui é uma palavra muito, muito legal, porque é a palavra que simboliza assim, você está caminhando por uma estrada, e de repente você percebe que está no caminho errado. Alguma coisa fez você entender e perceber que aquele não é o caminho que você deveria estar andando. E você dá um giro de 180 graus e você começa a voltar numa outra direção para uma nova realidade. Essa é a palavra voltar aqui. Paulo está dizendo que todo mundo que convivia com aquele povo, com aquela igreja, sabia da forma como eles giraram 180 graus e deixaram tudo para trás para viver um novo estilo de vida com Deus. Eles se voltaram para Deus. Eles deixaram os ídolos do seu coração, os ídolos pagãos, eles deixaram os templos para servir ao único Deus que é vivo e verdadeiro, em contraste com os vários deuses que eles acreditavam ser verdadeiros e não eram, e não estavam vivos. Percebe o que está acontecendo aqui? Quando nós mudamos a nossa forma de enxergar o mundo, a fé produz uma convicção muito forte em nós. Quando nós mudamos a forma como nós enxergamos o mundo, nós somos transformados nas nossas atitudes, o nosso estilo de vida muda. Mas acontece também, isso é muito importante, meus irmãos, acontece também uma mudança imensa no centro da nossa adoração. Todo ser humano é um ser adorador. Nós adoramos alguma coisa. Seja aquilo que é o correto a ser adorado, seja aquilo que não é o correto a ser adorado, mas todos nós adoramos alguma coisa, porque adorar não é ir na igreja e cantar algumas canções. Isso faz parte da adoração, mas isso não é a adoração. A adoração é tudo o que você faz, a vida que você vive em torno daquilo que você professa na sua fé. Isso é adoração. Aqueles tessalônicos, eles viviam uma vida em torno dos templos. Eles acreditavam num contexto onde os deuses estavam irados com eles. Eles viviam essa cultura filosófica que questionavam a vida.
E ele tinha esse padrão, esse era o modelo, essa era a vida. Toda a adoração deles era voltada para essas coisas. Quando a fé em Jesus entra no coração daqueles homens e mulheres, mesmo as mulheres da alta sociedade grega, eles começaram a ver que o centro de adoração deles estava girando 180 graus e tudo estava mudando. Agora não mais adoravam aquilo, mas agora adoravam a Deus. O único Deus, um Deus só, que absurdo! Aquela sociedade deve ter ficado chocada pelo fato de existir um Deus só. Mas eles voltaram ao centro da sua adoração. Uma realidade muito forte que nós precisamos aprender aqui é que além da fé produzir uma convicção muito profunda no nosso coração, a fé, ela reorienta a nossa adoração. Nossos ídolos orientam as nossas atitudes. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Se todos nós somos adoradores, se todos nós adoramos alguma coisa, os nossos ídolos orientam aquilo que nós fazemos, o nosso estilo de vida, como nós nos comportamos. E quais são os nossos ídolos hoje? Nós não vamos no templo de Afrodite, nós não vamos no templo de Diana, nós não vamos no templo de Zeus, mas nós vamos em outros templos da nossa era. Eu não sei se você para pensar isso, mas um Deus do nosso mundo contemporâneo é a aparência física. A estética. Nós estamos vendo pessoas se matando para poder fazer cirurgias plásticas, gastando fortunas para ter o melhor corpo, a melhor visual, a melhor beleza, o melhor jeito de se aparentar, as roupas das mais caras grifes, as bolsas que custam fortunas de dinheiro. Pensa nisso. Como as pessoas hoje se voltam para dentro de si mesmas, como elas olham para si mesmas e agora elas querem viver a adoração ao seu próprio eu, ao seu próprio corpo. As academias hoje são os templos do culto ao corpo. Nós vemos pessoas lotando as academias. Por quê? Porque precisam ter corpos bem definidos. Precisam ter músculos, precisam ter definições estéticas, precisam ter a beleza acima de qualquer coisa na sua vida. E aí mudam todo o estilo de vida. Por quê? Porque querem adorar a si mesmo, ao seu corpo. Fotos e mais fotos são postadas no Instagram de pessoas fazendo exercícios físicos, pessoas lutando por esse corpo melhor, porque isso na verdade é um culto, é uma adoração. A adoração à estética, à aparência física, ao reconhecimento dos outros, o belo, o bonito. Esse narcisismo que toma a nossa vida e nos faz ser adoradores de nós mesmos. Já pensou nisso? O dinheiro também é um Deus da nossa era. Aliás, o dinheiro é um Deus de muitas eras. Os templos hoje, chamados bancos, bolsa de valores, investimentos, são grandes templos da adoração ao dinheiro. Tudo que nós temos pode ser investido, tudo que nós temos depende dele, tudo que nós temos é a nossa devoção em conquistar mais dele para a nossa vida, tudo gira em torno do tanto de dinheiro que nós temos, quão grande é a nossa conta bancária. Nós adoramos o dinheiro quando nós nos rendemos ao poder do que ele pode fazer nas nossas vidas. Pensa nisso. A fama se tornou um grande Deus, um grande ídolo da nossa cultura. Reality shows estão espalhados pelas programações das televisões e não é à toa que fazem sucesso, porque as pessoas querem fama, as pessoas querem likes, as pessoas querem curtidas no Instagram, as pessoas querem entrar dentro dos templos da fama para poderem ser aquilo que elas acham que vai completar a vida delas. O prazer se tornou um grande Deus, um grande ídolo da nossa cultura. As pessoas pagam caro os custos do sofrimento que a busca desenfreada do prazer leva na vida de hoje. A gente percebe isso. Percebe que tudo isso nós também vivemos. Mas que Paulo está dizendo para aquela igreja: eu estou muito grato a Deus porque vocês têm demonstrado essa fé que provocou em vocês uma profunda convicção. O Evangelho chegou a vocês não só com palavras, mas com poder e convicção profunda. O Evangelho chegou no coração de vocês trazendo uma mudança de atitude, de contexto, de vida. Vocês abandonaram a vida que vocês viviam para viver algo totalmente diferente e novo na vida de vocês. Vocês deixaram seus ídolos.
e começaram a entender que somente Deus é digno da nossa adoração e o nosso estilo de vida tem que caminhar com Ele no centro de tudo que nós somos. A fé produz uma convicção, a fé produz uma conversão sincera e a fé, essa fé que produziu efeitos tão grandes, produziu uma expansão do reino de Jesus a partir deles. Paulo fala assim para eles: vocês se tornaram modelos para todos os crentes que estão na Macedônia, na Acaia, cidades do sul e do norte. Porque partindo de vocês, se propagou a mensagem do Senhor nessas cidades, na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, a Grécia inteira, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Essa fé não fica com a gente mesmo, mas essa fé se propaga. Você já viu quando você joga uma pedra num rio parado? O que acontece? Ondas começam a sair daquela pedra e começam a se movimentar, abrindo o diâmetro dessas ondas e fazem grandes círculos que vão expandindo, expandindo, expandindo. Parece que a fé dos Tessalonicenses, a fé dessa comunidade, ela era tão visível. Tinha uma convicção tão profunda, mudou tanto a vida deles, eles abandonaram tantas coisas pelo estilo de vida de Jesus, que não ficou com eles. Mas mesmo sendo tão jovens, mesmo não sendo formados em teologia, mesmo não tendo feito seminários, mesmo não tendo nenhum pastor local para cuidar deles, essa igreja, ela se tornou conhecida em todo aquele território. Eles fizeram isso acontecer. É o efeito da fé que é produzida no nosso coração. Gente, a gente precisa ter isso em mente. Uma vez que nós fomos transformados, a forma como nós enxergamos o mundo ao nosso redor mudou. A nossa convicção é tão profunda que transformou a nossa cosmovisão. Uma vez que nós somos transformados, as nossas atitudes, porque nós mudamos o centro da nossa adoração, nós adoramos a Deus, então o nosso estilo de vida tem que ser o dele. Uma vez que nós somos assim, feitos para com Deus, nós somos impulsionados a influenciar e transformar o contexto ao nosso redor. Isso é natural. Se você olhar um pouquinho a história do Evangelho, nos evangelhos, na Bíblia, você vai ver, por exemplo, aquela história da mulher samaritana. Quando aquela mulher tem um encontro com Jesus, ela encontra Jesus, ela ouve Jesus, aquela palavra de Jesus, dizendo que se ela beber da água que ele der, ela jamais vai ter sede. Aquela mulher foi tão impactada com aquilo que a fé gerou convicção. A convicção mudou o centro da adoração. E aquela mulher fez o quê? Ela saiu e foi anunciando para a cidade inteira que ela tinha encontrado o Senhor, o Messias, que aquilo tinha mudado a vida dela. Jesus uma vez também curou um homem que estava possesso de um espírito maligno na Gadareia. Quando eles chegaram ali nos Gadarenos, Jesus fez algo que nunca ninguém conseguiu fazer, que era tirar aquele espírito maligno de dentro daquele homem. Aquele homem falou para Jesus: Jesus, deixa eu ir com você, eu quero te seguir, porque ele vivia isolado da cidade. Jesus olha para aquele homem e fala: não, volta para sua casa, volta para sua família, volta e vai contar o que aconteceu com você aqui hoje. Porque a fé que muda uma cosmovisão pela convicção, a fé que produz a mudança do estilo de vida, mudando o nosso centro de adoração, é uma fé que se espalha, é uma fé que é demonstrada, é uma fé que quer ser espalhada. Você tem prazer de falar para Jesus para as pessoas, de Jesus para as pessoas. Quando você é alvo dessa convicção profunda, quando você é alvo de tudo isso, gente, não existe coisa melhor do que você sentar com alguém e contar o que Jesus está fazendo com você. Não existe coisa melhor do que você chegar no seu trabalho e dizer assim: nossa, eu escutei uma mensagem, essa mensagem está causando um turbilhão dentro de mim, deixa eu compartilhar com você o que eu estou pensando essa semana. E quando nós paramos de fazer isso, a gente precisa tomar muito cuidado e analisar a nossa vida, porque se não existe esse impulso, esse prazer, a gente precisa pensar: onde está a nossa fé? Será que nós não estamos voltando de novo para os nossos templos e para os nossos ídolos? Será que nós não estamos virando nessa estrada e voltando a caminhar no estilo de vida parecido com o que nós vivíamos antes de Jesus? E tem aquela questão, né? Mas eu nasci na igreja, eu não vi uma grande transformação na minha vida.
Meu irmão, minha irmã, essa convicção profunda, essa mudança no estilo de vida já aconteceu desde cedo na tua vida. Mas de vez em quando, nós flertamos em sair desse estilo, flertamos em sair dessa cosmovisão. Nós precisamos resgatar no nosso coração essa fé que produz efeitos visíveis e que influencia muita gente, muitos ao nosso redor. A Bíblia fala que uma fé que é improdutiva, que não produz nada, ela é morta. Toda fé produz efeitos, realiza feitos em nossa vida. É por isso que está escrito lá em Tiago que a fé por si só, se não acompanhar pelos efeitos que ela produz, ela é morta. Porque a fé daquela igreja nos ensina sobre a convicção, a transformação do centro de adoração e esse estilo de vida todo diferente que se espalha por onde a gente vai. Uma segunda característica que Paulo fala daquela igreja, ele fala do amor daquela igreja. É um amor que trabalha. Presta atenção no que ele fala na oração. Vocês têm demonstrado o esforço motivado pelo amor. Vocês demonstram esse esforço. Mas esse esforço tem uma motivação, o amor que existe em vocês, o amor que vocês receberam de Jesus. Gente, se a fé está ligada a alguma coisa no passado, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Deus cumpriu as promessas dele, agora o amor está relacionado ao presente. Se a fé mudou você, se esse fruto do Espírito Santo está nascendo em você, agora você vive algo que é exclusivo daqueles que possuem Jesus e o seu Espírito. O amor. O amor trabalha no nosso hoje. E aqui eu queria chamar a sua atenção para algo muito legal mesmo. A palavra esforço aqui, eu também poderia olhar lá para o grego, para o original, e traduzir um pouquinho essa palavra de uma forma diferente. Porque aqui a palavra esforço, ela significa trabalho. Trabalho mesmo, gente, trabalho com as mãos, trabalho pelo qual você recebe o seu salário, é trabalho mesmo, trabalho forte, pesado. Essa palavra era muito usada para os trabalhadores do campo, os trabalhadores rurais, aquele povo que ia para a roça logo de madrugada e ali eles aravam as terras, ficavam com as mãos todas cheias de bolha, todo suado, com dor no corpo porque trabalhavam o dia inteiro. Aquele pessoal que quando estava na época de colher as produções, colhiam com as próprias mãos, não existia máquina para colher cereal, grãos naquela época, era tudo na mão. Então é um trabalho de muito esforço, é um trabalho de muito suor, é um trabalho pesado. Por que Paulo escolhe essa palavra para falar do amor dos Tessalonicenses? Sabe por quê? Porque algo estava acontecendo naquela comunidade que distinguia ela de todas as outras. As pessoas começavam a se converter ali. E, aliás, quando as pessoas começavam a se converter no cristianismo, elas eram duramente perseguidas naquela época. No seu trabalho, eles perdiam o trabalho. Imagina você chegar no seu trabalho e dizer que você é cristão e o seu chefe falar para você, então tchau, não dá mais para você trabalhar comigo, porque eu não posso colocar um cristão aqui dentro. Muitos foram expulsos de casa, muitos ficaram sem ter onde morar, muitos ficaram sem trabalhar, então não tinham como se sustentar. Sabe o que aquela igreja fez? Aquela igreja começou a compartilhar o seu sustento com os outros que não tinham. Os que trabalhavam sustentavam os que passavam necessidade, porque eles entendiam que todos eram parte de uma família só em Jesus. Eles entendiam que Jesus ia voltar para buscar a gente aqui, então não precisava acumular nada, não precisava guardar nada, a nossa vida era muito limitada para ficar juntando bens, posses, dinheiro. Vamos compartilhar, vamos viver todos uma vida igualitária, todo mundo junto. Era isso que aquela igreja vivia. Imagina o impacto que isso trouxe naquela cidade. Imagina o impacto que isso trouxe naquela região. Todo mundo comentando que o pessoal estava trabalhando, ninguém passava necessidade, ninguém passava fome. Paulo fala um pouquinho disso no capítulo 4 dessa carta. Olha o que ele fala. Quanto ao amor fraternal, eu não preciso te escrever nada, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com você que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém.
Ele começa essa parte de instrução para a igreja falando do amor fraternal. É muito legal isso, sabe por quê? Porque Paulo sabia que aquela igreja vivia esse amor. E o que é um amor fraternal? É o amor de alguém que é do seu próprio sangue. É o amor que cuida. Você não cuida da sua família? Você não cuida dos seus filhos? Você não quer cuidar do seu pai, da sua mãe? Quando acontece alguma coisa, você não é o primeiro a sair de casa, seja qual for a hora para ir lá e ver o que está acontecendo. Se faltar dinheiro na casa do seu irmão, na casa do seu pai, da sua mãe, o que você vai fazer? Você não vai pegar o seu dinheiro e dar ali, você não vai pegar e pôr comida no armário, comida na geladeira, você não vai fazer o que der para você fazer, até mesmo coisas que nem dão para fazer, para poder ajudar filho, pai, mãe e parentes. Esse é o amor fraternal, é o amor que ele não fica somente no sentimento. Uma das frases mais mentirosas que o mundo diz é eu te amo, como se tudo isso fosse um sentimento. O amor não é um sentimento, o amor é uma atitude de cuidado. Essa igreja sabia o que era isso. Falar eu te amo quer dizer eu cuido de você. Eu quero cuidar de você. E isso não é só palavras, não podem ser só palavras, isso precisa ser visível. E Paulo fala, vocês têm demonstrado isso. Vocês têm vivido como se fosse uma só família, porque vocês são. Vocês têm vivido esse sustento uns aos outros, vocês têm sido suporte uns dos outros, vocês têm sido a mão que levanta aquele que está caído. Quem ama, cuida, meu querido. O amor gera cuidado. Se o seu amor, o amor que você diz, que você fala, não gera uma atitude de cuidado para com aquela pessoa que escuta, você não ama. Você não ama. Você só diz que ama. Pense nisso essa semana. Paulo fala assim, quanto a isso, quanto a esse amor, vocês foram ensinados por Deus. Vocês foram ensinados por Deus a se amarem. Por que Deus ensinou aquela igreja a amar? Porque as dificuldades da perseguição que eles passavam, que trouxe essa escassez de vida, essa dificuldade financeira e tudo que eles estavam enfrentando, essas dificuldades foram instrumentos de Deus para aquele povo, para que eles aprendessem o que realmente significa amar. Não só com palavras, mas com ações. Esse amor fraternal, ele é abnegado. É um amor que abre mão de si mesmo. É o amor que abre mão do acúmulo de dinheiro para dar para o outro. É o amor que abre mão do seu conforto para dar para o outro. É o amor que te move da sua zona de conforto para abençoar outra pessoa. Paulo falou assim, de fato, vocês de verdade, em ações, vocês amam todos. Em toda a Macedônia é visível isso em vocês. Vocês têm prazer de fazer isso. Mas esse último trechinho que Paulo fala no capítulo 4, ele fala assim, então esforcem-se para continuar vivendo assim, tenham uma vida tranquila, cuide dos seus próprios negócios, não pare de trabalhar. Gente, tinha alguns, lógico, onde tem gente tem problema, e tem gente que interpreta as coisas erradas. Vocês acreditam que naquela igreja tinha algumas pessoas que já estavam começando a abusar dessa situação e começavam a falar, eu não quero trabalhar não, porque a igreja me ajuda, a igreja me sustenta, etc e tal. Alguns daquela igreja começou a deixar os seus trabalhos porque acreditavam que Jesus já estava voltando tipo amanhã. Então eu não preciso trabalhar, se Jesus vai voltar, para que eu tenho que trabalhar? Né? Vou simplesmente viver a minha vida e ele está às portas, ele já está chegando. E aí Paulo fala assim, gente, cuide dos seus próprios negócios, trabalhe com as suas próprias mãos, não pare de fazer isso. Nós já falamos isso para vocês, mas esse finalzinho mexe comigo, porque ele fala assim, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Sabe o que Paulo está falando aqui? Tem uma outra tradução que a gente podia trazer para esse texto, é assim, de modo que aqueles que não são cristãos respeitem vocês. E que nenhum de vocês passem por dificuldades financeiras. O segredo aqui é que o nosso trabalho é para que nós possamos dar bom testemunho para aqueles que estão de fora e para que nós possamos viver esse amor fraternal num nível tão profundo que ninguém passe necessidade financeira nos que estão entre nós. Esse é o propósito do trabalho na nossa vida. Você sabia disso? O grande princípio por trás do trabalho, do que nós fazemos, do nosso trabalho,
O trabalho das nossas mãos, o que te faz levantar todo dia cedo, o que te faz perder os cabelos da cabeça, ficar desesperado às vezes, passar angústias, problemas, esse trabalho que te dá o seu sustento, que coloca o pão na tua mesa, esse trabalho que Deus te deu, o propósito dele é o amor. E se não for o amor, o propósito dele é adorar um outro ídolo que não é o Senhor. Leandro, mas que coisa pesada, que coisa forte. É isso que Paulo está dizendo para aquele povo. Trabalhe. Continue fazendo as coisas das suas mãos, porque a motivação que te leva a trabalhar nem é vocês mesmos. É o bem da comunidade, é o bem do povo, é o bem do todo. Então por que eu tenho que trabalhar? A doutrina secular, a cultura moderna, fala que o trabalho é aquilo que você faz para viver. O que acontece é que ninguém hoje trabalha por causa do que eles fazem em si. Ninguém hoje trabalha por causa da habilidade, do talento que tem, daquilo que Deus te capacitou para fazer. O resultado do trabalho, então, se torna um subproduto do seu objetivo. O verdadeiro objetivo do trabalho hoje não é o que você faz por alguém. O verdadeiro objetivo do seu trabalho se torna o dinheiro que você conquista, os bens que você compra, o status que você adquire. Pensa aí um pouquinho se não é isso. A razão pela qual os homens se encontram tão felizes e satisfeitos no exercício deles é pela primeira vez em suas vidas, ali em Tessalônica, foi fazer algo que não era o pagamento o resultado final. Não era isso. O que tornava eles felizes por trabalhar com as suas mãos e continuar lutando ali, é que eles faziam algo que era para além deles. Era para ajudar, cuidar do outro, beneficiar o outro. Esse é o propósito do nosso trabalho. Gente, a menos que a gente entenda a doutrina bíblica do trabalho, nós nunca vamos estar satisfeitos no que a gente faz. A menos que a gente entenda a doutrina bíblica do trabalho, a gente nunca vai encontrar um descanso, porque a gente vai achar que a gente tem que trabalhar mais, mais e mais, porque a gente quer ter mais, conquistar mais, ter mais dinheiro, ter mais coisas, ter mais status, mais sucesso. Se esse é o objetivo do seu trabalho, você vai se tornar um workaholic incansável. E o teu Deus vai se tornar o teu trabalho, o teu sucesso, as tuas conquistas. A grande questão aqui é que Deus fala, trabalhe. O trabalho é uma bênção de Deus. Foi criado no Éden antes do pecado. Deus falou para o homem e para a mulher que ele criou, cultive esse jardim. Do trabalho das mãos de vocês, vocês vão comer. Olha como nós distorcemos essa verdade. E agora a Bíblia vem falar para mim e para você o seguinte. Lá em Efésios capítulo 4, Paulo fala uma coisa que mexe comigo, porque ele fala assim, o que furtava, não furtes mais, porque o evangelho mudou, transformou vocês. E ele faz assim, trabalhe. Trabalhe, é um imperativo, faça. Fazendo algo útil com as suas mãos. Sabe para quê? Tem uma finalidade aqui. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Presta atenção no que Paulo está falando. Trabalhe. Faça algo com as suas mãos para que você tenha como ajudar aquele que precisa. Se Deus te deu um trabalho, esse trabalho tem que ter um objetivo. E o objetivo não pode ser você mesmo, o objetivo tem que ser o outro. Uma das coisas que mais mexiam no meu coração, na minha profissão, era porque eu sempre conseguia enxergar que o que eu fazia não era para mim. Afinal, se fosse para mim, eu estava perdido, porque eu nunca ganhei dinheiro com isso. Mas eu era enfermeiro e eu sabia que eu trabalhava e eu ralava, era um trabalho duro e pesado, de muitas horas, muito mais do que o contrato que eu tinha assinado. Mas o meu trabalho tinha um objetivo final, o cuidado para com as pessoas, e eu achava isso lindo. Eu me sentia realizado, eu me sentia bem, sabe por quê? Porque o fim do meu trabalho não era o meu dinheiro, o fim do meu trabalho eram as pessoas, isso era tudo que eu queria para a minha vida. O amor, ele abre mão de si mesmo em favor do outro. Se a fé, ela nos aponta para o passado, os efeitos visíveis dessa transformação, o amor aponta para o presente, e é um trabalho árduo, um trabalho que exige muito esforço da nossa mão. Meu querido e minha querida, Jesus nos ensinou isso quando abandonou, deixou de si mesmo,
para poder ser preso naquela cruz, pregado naquela cruz, quando ele abriu mão da sua vida por mim e por você. E o que ele está nos ensinando? Abra mão dos seus luxos, abra mão de algumas coisas na sua vida pelo bem do outro. É isso que ele disse. Ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Como você me ama, ele disse em João. Se o nosso amor não nos move a esse tipo de esforço, de trabalho, nós não amamos como Deus quer. E nós precisamos pensar sobre isso. Porque uma igreja de cristãos de verdade, de crentes de verdade, uma igreja de verdade, ela ama e trabalha arduamente por esse amor. E eu queria terminar com uma última característica. Paulo fala que além de demonstrar a fé e os resultados dela, além de demonstrar o amor e o trabalho árduo por esse amor, eles também demonstravam a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção que coisa bonita. Se a fé aponta para algo no passado que transforma a nossa mente, transforma as nossas mãos e o nosso coração, o amor trabalha arduamente no presente para o bem do meu próximo, agora a esperança olha para o futuro e guarda o nosso coração em segurança para nos preservar, mesmo diante dos maiores sofrimentos da nossa vida. Gente, nós estamos falando de esperança. Essa é a grande diferença entre fé e esperança. A fé confia nas promessas, no que aconteceu. Eu tenho fé na morte e na ressurreição de Jesus. E a esperança olha para frente, olha para o que vai acontecer, olha para o futuro, para o que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Paulo fala isso nos versículos 8 e 10. Ele fala assim, o resultado é que nós não temos necessidade de falar do amor para vocês, porque todo mundo já fala. Do jeito que vocês se converteram, deixou os ídolos e começaram a servir a Deus. Mas ele fala assim, servindo ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Olha que coisa linda. A esperança daquela igreja estava num lugar, somente num lugar. A promessa de que Jesus vai voltar dos céus para nos buscar e nós nos reuniremos com Ele para toda a eternidade. Se existe alguma coisa que estava pulsando muito forte no coração daquela igreja, visivelmente, demonstrada todo dia, em palavras e atitudes, era uma convicção profunda da eternidade. Eles sabiam que essa vida aqui é muito limitada. Nós vivemos aqui, gente, 80, 100 anos, se a gente tiver muita sorte, se Deus permitir. Imagina o que é isso comparado com toda a eternidade que está nos preparada em Jesus Cristo. Nós vivemos os olhos voltados para a terra, é por isso que a gente acumula tanto, é por isso que a gente vive essa vida medíocre que a gente vive. Sabe por quê? Porque nossos olhos se voltam para cá. Enquanto nós vamos viver a maior parte da nossa vida lá com Ele, onde nós não vamos precisar de nenhum real que nós ajuntamos, nós não vamos precisar de nenhum tijolo que nós construímos, nós não vamos precisar de absolutamente nada. Jesus fala, não acumulem tesouros aqui na terra, porque a traça corrói isso. Acumulem tesouros no céu, tesouros no céu. A nossa esperança precisa estar, os nossos olhos precisam estar voltados para a eternidade. Quando nós vivemos com os olhos voltados para a eternidade, essa vida aqui tem sentido. Ela ganha mais sentido. Eu gosto muito de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muita gente interpreta esse texto errado. Porque muita gente fala desse texto como as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam aqui na terra. Deus nos abençoa aqui na terra, mas tem muita gente que sofre a vida inteira. E não deixou de ser crente, não deixou de ter Deus. O que Deus está falando nesse texto é que nós não conseguimos imaginar o que nos espera na eternidade. A eternidade está sendo preparada para nós. E sabe o que isso produz no nosso coração? Perseverança. Mesmo diante dos fatos mais terríveis da nossa vida, nós perseveramos firmes. Sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão voltados aqui na terra. Nossos olhos estão voltados para a eternidade.
Os sofrimentos daquela igreja, as pessoas que morreram, os empregos que foram perdidos, tudo que aconteceu com aquele pessoal, nada disso tirou a fé e a esperança daquele povo. E eles viviam no amor. Eles viviam no amor. Eu queria concluir dizendo para você que essas 3 características são a base do cristianismo, que marcou a história do mundo. A fé que é dirigida a Deus, o amor que é dirigido para os outros, a esperança que é dirigida para o meu coração em relação ao futuro, aguardando Jesus voltar e me buscar, me dando essa certeza, essa consciência da limitação da minha vida aqui e da eternidade que eu tenho pela frente. A fé repousa no passado, o amor trabalha no hoje e a esperança olha para o futuro. Todo cristão, sem exceção, é alguém que crê, alguém que ama e alguém que espera. Fé, esperança e amor são evidências seguras da regeneração do Espírito Santo em nós. Juntos, eles reorientam a nossa vida. E conforme nós vamos descobrindo, sendo dirigidos por Deus, nós somos transformados na fé do que Jesus fez e de quem Ele é, no amor dirigido para o outro e na esperança para a nossa vida em Jesus na eternidade. Gente, nós temos tudo o que nós precisamos nas nossas mãos para cumprir o propósito daquela canção que nós ouvimos no começo dessa mensagem. Nós temos tudo o que nós precisamos na nossa mão para fazer desse mundo um mundo melhor. Nós temos o segredo para curar esse mundo. Nós sabemos a resposta para aquela música que Michael Jackson escreveu. Nós vivemos pela fé, nós vivemos em amor e nós perseveramos na esperança. Nós somos a resposta para o que o mundo tem clamado nesses dias e em todos os dias que nós vivemos. Seja você essa resposta, uma resposta de fé, de amor e de perseverança, na esperança de Jesus Cristo. Um dia nós vamos poder cantar, nós vamos poder declarar: Maranata, Jesus veio. Nós vamos com Ele para os ares. Tessalonicenses tem um versículo que fala assim, que Ele virá, Ele descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do nosso Senhor nos ares. E assim, presta atenção nisso, e assim estaremos com o Senhor para todo o sempre. Eu queria convidar você a fazer desses minutos, antes de terminarmos o nosso momento aqui de adoração, um tempo de reflexão e de oração. Nós vamos ouvir mais uma vez uma canção que nós ouvimos semana passada, mas ouça essa canção e fale para Deus: Deus, produza no meu coração a fé, o amor e a esperança, porque eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo aqui na terra. Faça isso, feche os seus olhos, ouça essa canção e deixe o Espírito Santo falar com você. Alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim, te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Eu
refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena ser. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena. Valeu a pena ser. Como é bom, gente, poder pensar, orar, refletir. Como é bom poder ter a certeza de que a nossa vida não se limita a essa terra, que nós vamos passar a eternidade com Jesus, que Ele vai restaurar todas as coisas aqui, que a boa criação de Deus perfeita, a santidade de Deus vai estar com a gente aqui. A Bíblia fala que quando nós estivermos com Ele não haverá mais choro, mais pranto, mais dor. Esse é o momento que Deus vai construir com a nossa vida. E nós cremos e esperamos por isso. Vamos orar pedindo para Deus isso na nossa vida e a bênção dele para nós? Senhor, obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo juntos aqui. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor sempre fala. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem linda, Senhor. Que nós possamos acreditar na cura do mundo, sim. E a cura do mundo tem nome. É Jesus Cristo e a sua igreja, vivendo aqui de uma forma totalmente diferente, de forma a transmitir a fé, o amor e a esperança que só o Senhor pode dar. Pai, quebra os ídolos do nosso coração, traz uma convicção profunda de quem nós somos no Senhor, nos move para um trabalho árduo em amor. E nos dá, Senhor, em todos os momentos da nossa história, uma esperança profunda naquilo que o Senhor vai fazer. Isso nos leva a uma perseverança constante. Nós pedimos a sua bênção sobre as nossas vidas, para que essa mensagem entre no nosso coração e produza efeitos visíveis para testemunho do Teu nome. Igreja da Vila, meus amigos, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos vocês, das famílias de vocês, hoje e sempre, até o dia que nós nos reuniremos com Ele nos ares e estaremos com eles todos juntos para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, que você possa ser abençoado essa semana e que você possa compartilhar essa bênção com as pessoas. Se você tem alguém que gostaria de compartilhar essa bênção, compartilhe esse culto com essa pessoa, compartilhe essa mensagem, chame essa pessoa para assistir com você. Eu tenho certeza que participando desse momento aqui, nosso coração ele é transformado pela presença de Deus. Fica com Deus, Deus te abençoe. Nós nos encontramos nos grupos pequenos durante a semana e domingo que vem no nosso momento de adoração. Até lá!
Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer